Olá, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Transformação. E hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo, Sérgio Bertucci, empresário, já na sexta empresa. Sérgio, se apresenta para gente? Primeiramente, obrigado pelo convite, Vanessa. A gente está empreendendo já há 29 anos, estou abrindo agora a minha sexta empresa. Eu brinco que minha vida foi literalmente uma montanha-russa de sobe, de desce. Agora, se tudo der certo, eu montei no foguete, né? Oh, maravilha! E acho que essa é a história mesmo de todos os empresários, né? Eu acho que, vamos dizer assim, mar plano, flat, não existe na vida do empresário, né, o Sérgio? Então, quanto maior o seu objetivo, também maior o seu risco. E quanto maior o risco, maior a probabilidade dessa subida ou descida, né? A vida, outro dia eu vi que a vida é igual um batimento cardíaco, né? Então, você sobe e desce. Se você ficar flat, você morre, É né? E o verdade. empreendedor é a mesma coisa. É uma Então, vida de emoções, né? exatamente. Se você não estiver arriscando também, aí você vai ser um pouco mais gradativo. Mas se arriscar para poder conseguir resultados melhores, aí com certeza o risco de cair também é grande, né? Que legal. Mas a sua história ela não começa no empreendedorismo, né? A sua história começa um pouco ali no mercado CLT, como funcionário, carteira assinada. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Eu não tenho nenhum parente, né, familiar que empreende, eu fui o primeiro. E aí eu fui ser gerente de banco, fiz administração na PUC, estava começando pós em marketing na SPM. Aí eu fui ser gerente de banco, não gostei, não curti, fui durante um ano. Aí fui trabalhar em marketing, que é o que eu gostava na Souza Cruz. Mas aí eu entendi que eu não queria ter chefe. Inclusive hoje, né, vivendo isso, eu não acho tão inteligente que eu fui quando eu tinha 24 anos, né? Eu falei, cara, vou empreender porque eu não quero ter chefe e eu vou montar meu negócio. Então, assim, todos esses anos mostraram um pouco mais que não é tão simples assim, né? Então, quando você vê o mercado empreendedor, né, tipo, as grandes campanhas que fazem, empreenda, faça, monte seu negócio, o negócio é mais complicado do que é apresentado, né? Então, eu acho que assim, faltou, quando você faz uma faculdade, que eu fazia pós em marketing na SPM, cara, você aprendia a fazer campanhas de marketing de 100 milhões. E quando você empreende, você gastar 10 mil reais, cara, aquele 10 mil tem que ser muito bem colocado, porque senão vai faltar no capital de giro. Então, assim, eu acho que tem todo um trabalho para ser feito. Quem quiser empreender, teria que estudar para empreender. Eu acho que esse é um grande buraco que existe no mercado hoje, que até, né, a gente conversou sobre isso, que são os números de quebra. Então, o IBGE de 2020 disse que 80% das microempresas quebram em um ano. Nossa. Cara, é muito alto. Isso realmente por quê? Porque a pessoa, de repente, monta um negócio, vai montar, aí ela faz a reforma da loja e ali já acaba o dinheiro. Cara, não. A sensação do empreendedor, né, que você, quando vai montar um negócio, você acha que no primeiro dia que você abriu a loja, pronto, você vai vender 100 mil reais, né? Então vai ser aquele boom, aquele espetáculo. E não é assim, é um processo, né? De repente tem casos, felizmente, que dão certo muito na largada. Mas tem 80% que abre um ano, por falta de conhecimento, né? Que às vezes o cara é muito bom em um segmento, de repente ele é um excelente comercial, ou ele é um excelente programador, só que, meu, a empresa você tem mais 7, 8 áreas, né? Financeira, contábil, jurídica, compras, vendas, marketing. E, cara, você tem que ser um pouquinho de cada coisa disso, né? Quando você tem muito dinheiro que você vai montar a empresa, é mais fácil. Porque aí você contrata os caras bons, Você né? delega, né? É mais fácil Ao de você. especialista, né? Exatamente. Então, tipo, essa sexta empresa agora, eu estou exatamente nesse momento, né? Então, pô, já tem know-how de subir e descer. Então, o que que eu estou fazendo? Você assistiu aquele Spotify no Netflix, o Sim, Spotify? sim. Qual que foi a estratégia dele? Ele foi lá e ele pegou o melhor de cada área. Quando você pega o melhor de cada área, você sobe a régua. Por quê? Você vai contratar daqui, e essa pessoa que é melhor vai contratar daqui para baixo. Se você contrata muito aqui embaixo, esse cara não vai contratar alguém melhor, ele vai contratar alguém pior. Então, essa qualidade de se montar esse time, realmente, isso é fundamental. E felizmente, nessa sexta empresa, eu estou conseguindo fazer nesse formato. Legal. E aí essa questão é interessante, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma grande ideia,
mas já quer tomar ação dentro do seu projeto, mas não dá um passo atrás, que seria essa questão do conhecimento, né? O estudo. E eu acho que quando a gente fala de falta de educação, né, de estudo no Brasil, a gente aqui não está falando apenas de pessoas que não teve acesso à educação, a gente está falando sim de pessoas que tiveram acesso à educação, muitas das vezes em nível de pós-graduação, mas acima de tudo precisa estudar o nicho ao qual você precisa empreender, né? Exatamente isso. Se eu posso colocar, né, que até na minha palestra eu coloco, eu criei algumas dicas, né, e a primeira é exatamente essa. Eu quis montar uma confecção, eu fui lá e comprei 10 máquinas. Cara, eu nunca tinha entrado numa confecção. Eu não sabia, eu tinha sido modelo antes, mas até aí, entendeu? Eu não sabia que era uma confecção, mas eu quis montar a confecção e eu comprei a máquina. Então, quando você vai montar alguma coisa, a grande sacada é, tipo, trabalhe naquele negócio que você quer montar. Trabalhe uns 6 meses, trabalhe um ano. É o dinheiro mais bem gasto. Mesmo que você não ganhe um ótimo salário, é o seu dinheiro mais bem gasto. Porque aí você vai entender como funciona, você vai entender se você gosta, de repente se faz sentido. Às vezes não faz sentido, você fala, porra, que bom que. Porque às vezes você vai botar o dinheiro, você monta um negócio e de repente você fala, cara, não é isso que eu gosto. Então, essa grande sacada, se você quiser montar alguma coisa, deixa a dica para você. Quer montar, empreender? Legal, quero montar um restaurante. Vai trabalhar num restaurante referência. Tipo, pega um restaurante legal, né? Que você sabe que seja um pouco. Mesmo que não for ganhar tão bem, mas aí você entende esse ecossistema do que é uma empresa. E aí você não, aí você vai com a cabeça de empreendedor para trabalhar, não com a cabeça de empregado. Então aí você consegue começar a entender se você quer fazer ou não. Essa para mim acho que é uma das maiores dicas assim que eu posso deixar, porque muita Sensacional. gente erra aí. É verdade. E, Sérgio, como que começou assim? A sua primeira empresa foi no segmento da moda? Foi. Foi. E como que você teve essa ideia, né? Você saiu da faculdade de administração, pós-graduação em marketing. De onde veio essa ideia de atuar no segmento da moda? Meus pais mudaram para o interior de São Paulo, chamava Serquilho a cidade, e aí minha mãe tinha sido modelista, puta, sei lá, 15 anos antes, né? E eu fui modelo, e nessa cidade tinha muita confecção. E o pessoal de confecção tava legal de grana, assim, né? Eu falei, porra, vamos montar uma confecção, que acho que sempre é sonho de você ter sua marca, né? Eu acho que o empreendedor também tem essa coisa de querer ficar famoso, ter a sua marca. Eu falei, vou montar, vou montar. E eu comprei as máquinas e, meu, não tinha costureira, não tinha nada. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais o que que era. Aí eu comecei a vir para São Paulo. Foi uma época que começou a chegar aquelas roupas de Los Angeles. E aí eu comecei a comprar. Eu falei, pô, e se eu vendesse isso no interior de São Paulo? Aí eu comecei a rodar, comecei a abrir cidades pequenas ali perto de Serquilho. E o negócio começou a crescer, crescer. Aí eu comecei para Nova York, eu ia 2 vezes por mês, eu era um mambeiro internacional, trazia aquelas malas. Você lembra aquelas malas pretas que Aham. abriam assim? E aí eu trazia, e eu sei que em 3 anos eu rodei 300 mil quilômetros e eu abri 80 cidades, que era naquela época que o dólar era 1 para 1, então fazia muito Uhum. sentido, era legal. E aí, de repente, aumentou, só que eu já tinha o cliente. Aí foi que eu lancei minha marca. Eu tive uma marca que chamava Just, e cheguei a ter 7 franquias, campanha com Fernanda Lima, Daniela Que legal. Saraíba, foi bacana. Mas também um empreendedor super motivado, que botava muito dinheiro em marketing, e aí esse equilíbrio, né, do que você bota no marketing, o que você deixa como capital de giro. E aí eu sei que peguei uma estação que era para ser inverno e foi verão, e aí eu tive que pegar um estoque que vender a 10% do que eu tinha pago. E aí foi os sobe e desces da vida, né? Uhum. Interessante esse ponto, né? Que aí você precisa a todo momento também ter um pouco de flexibilidade para ir se adequando às mudanças do mercado, né? Que ela acontecem de forma inesperada, né? E como que você lidou com esse imprevisto, né? Dessa questão da mudança e qual o impacto disso na sua empresa? Ele foi um impacto que você repensou permanecer na empresa ou não? Você conseguiu adentrar esse mercado, passar por esse período mais complexo e dar continuidade? A grande sacada, na verdade, acho que para o empreendedor é esse cara, ele tem que se reinventar todo dia, cara. Eu acho que a palavra, uma das principais palavras é reinventar, né? Então, o que Vida aconteceu? criativa, né? Porque quando você fala moda, você fala ali em 200 itens uma coleção, aí tem P, M, G, GG, Extra G, branco, preto. Então, quando você fala em SKUs, é um absurdo, né? E aí, de repente, eu fui entender que eu falei, pô, e se eu fizesse, trouxesse a moda para o segmento de uniforme? Então, essa que foi a sacada que a gente teve, que eu pegava, tipo, você pegava uma campanha maravilhosa em revista, televisão, e você chegava no ponto de venda no mercado, a roupa era ridícula.
Eu falei, e se eu trouxer uma moda para fazer isso bem feito? E aí foi quando eu comecei, aí eu saí do segmento da Grife, né, que é a sociedade, eu tive que botar um sócio, a sociedade não deu certo. Aí eu trouxe a moda para o uniforme. E aí, muito diferente, você pegava uma peça, por exemplo, a gente fez Porto Seguro, né, os guincheiros, cara, você pegava o número 42 da calça, eram 5.000 peças. Aquilo era maravilhoso, né, como processo produtivo. E aí a gente acabou, eu fiquei vários anos aí no uniforme, e aí depois eu trouxe uniformes com nanotecnologia. Então essa história de você estar sempre se reinventando, o que que você pode trazer de diferente, né? Que você também leu o livro da Estratégia do Oceano Azul, Maravilhoso esse livro. que é para você sair daquela guerra sangrenta, né? Do commodities, dos centavos. A minha peça custa 1,27, outra, a minha custa 1,26. Cara, isso não funciona, né? Então, tipo, você tem que trazer algo diferente para que você possa trazer valor para o cliente, né? É verdade. Esse livro é super interessante para quem quer empreender, porque ele traz uma ideia de que você tem que pensar em algo inovador, algo que não tenha. E é muito comum no mercado, eu acho que assim, até na visão dos investidores, né? Mas todo mundo entra atrasado, né, no time do investimento, porque ele vê alguém ganhando igual as palhetas mexicanas, É, né? aí vai todo mundo Todo junto, mundo né? abre franquia de paleta mexicana, só que ela É, já adentrou o mercado, já está inundada o mercado de paleta mexicana. E é um ciclo, né? Então, às vezes, uma determinada ideia, ela passa por um momento, um ciclo, e ela tem um acréscimo e chega no período de declínio. E muitas pessoas entram exatamente no mercado no time errado do declínio e se frustram. E acham que, às vezes, ele não é um empreendedor. Muitas das vezes ele tem as competências necessárias para ser um empreendedor, só que ele está faltando isso que você falou, um pouco de estudo, mas também entender da parte financeira, que é super importante, sim. né, Sérgio? Não, não tenho dúvida. E o livro começa com o que eu adoro, que é com o case do Cirque du Soleil. Então, o circo era um negócio no mundo inteiro que estava em declínio total, ninguém mais queria ir em circo, e ele foi lá e ele reinventou o circo. Ele trouxe um conceito completamente diferente, se tornou unicórnio, não tenha dúvida. E eu acho interessante isso, que assim, quando você fala em negócios, quais são os maiores unicórnios que a gente teve no Brasil, né, nesses últimos anos? Cara, foram coisas simples. É o cara do iFood, que é um motoboy levando a comida. É o cara da Gympass. Não são grandes coisas muito elaboradas, sabe? Muito. Não, são coisas simples que, de repente, se elas feitas de uma forma correta e conseguindo ter uma capilaridade, você pode explodir e se tornar. Às vezes não precisa fazer ideia tão mirabolante para poder dar certo. É verdade. Então, aí você já trouxe dois pontos, né, para as pessoas que querem empreender. Primeiro, estudar, vivenciar, né? E quando a gente fala estudar, não é só abrir um livro e começar a aprender na parte teórica, é vivenciar principalmente essa realidade do negócio ao qual você quer investir. E o segundo ponto, né, ser inovador e criativo, né? Porque às vezes as pessoas acham, eu não sei se você já passou por isso, mas que assim, tem uma ideia louca, acorda e se eu criasse um produto X ou se eu criasse uma solução Y, será que as pessoas comprariam? É igual aquela história que chegou na Índia e as pessoas estavam todas descalças para vender sapato e falou: Putz, eu não vou vender sapato para ninguém porque aqui todo mundo anda descalço. E um outro empreendedor teve a seguinte visão, né? Olha que maravilha, né? Eu tenho um oceano azul aqui, Não tem o não concorrente, tenho né? Não tem concorrentes, exatamente. concorrente. Então, Adoro esse. entender, eu acho que essa visão de não achar que a sua ideia é louca, é acreditar no seu potencial, acreditar na sua ideia, avançar, estudar e torná-la. E aí, por isso, até o nome Sim, transformação, muito porque o legal. transformar, ele precisa vir com o primeiro passo da ação, senão você não coloca ele você não torna ele realidade, né? E aí você falou esses pontos, né, desse avanço. Você tocou num ponto interessante, a questão da sociedade. Quais as competências que você acredita que um sócio, você, na escolha de um sócio, de um parceiro, na trajetória da criação de uma empresa, quais são as competências que essa pessoa deveria ter para ser seu sócio? Depende do seu momento de vida, né? Se você estiver com problema financeiro, cara, você não consegue fazer tanto esse filtro, Aham, né? Então, eu acho que assim, no momento que eu me encontro hoje, até inclusive eu tinha dois sócios na fita. Eu acho que como inovação, eu quero só falar rapidamente da fita lá, que eu acho que é um mega legal. case, né? Mas eu tinha dois sócios que resolveram sair, então eu tô montando esse novo projeto, que é a Fita Cream, tô sozinho. E comecei a trabalhar, eu fiz de repente, eu comecei a trabalhar com uma ou duas pessoas ali para sentir que até eu poderia vir trazer como sócio. Cara, ótimas, excelentes profissionais, mas não rolou a química que tinha que rolar.
Então, assim, pô, vai poder fazer, né, como indicador, gerar negócio, cara, mas para hoje, nesse momento, né, que eu tô de vida, para ser sócio, cara, tem que ter uma química a mais, tem que ter um respeito a mais, tem que ter o profissional, tem, mas tem o pessoal, tem que saber respeitar o pessoal também, né, que tem gente que às vezes, infelizmente, não tem essa percepção, né? Então, a escolha dos sócios tem, lógico, o aporte financeiro, até quanto que ele pode aportar, isso é extremamente importante. Eu estou nesse momento, inclusive agora também, então, assim, fazendo uma seleção de quem pode entrar. Tem o que ele pode aumentar a capilaridade do seu negócio, então até quanto que ele pode poder, o seu negócio se expandir, acho que isso é extremamente importante, porque não é só dinheiro por dinheiro, né? Eu chamo de smart money, né? Então tem que botar um dinheiro na empresa que possa fazer a empresa crescer também. Porque dinheiro por dinheiro a gente tem, existe mercado hoje, né? Tem Sim, muito dinheiro sobrando aí. Então eu deixo a sugestão que assim, a sociedade, cara, tem que ser um negócio que é um casamento, né? é verdade. Não tem aí. E assim, eu falo porque eu vim de 4 sociedades que não deram certo, né? Então, mas em algum momento aí você tem que ser muito profissional, né? Então, Uhum. quando você é profissional e quando você tem um contrato de sociedade muito bem feito, isso, aquilo, fica mais fácil, porque você acordou ali no contrato realmente que foi combinado, mas essa empatia, essa coisa de ser gostoso trabalhar junto, que isso é importante na sociedade também. Hoje eu posso dizer que eu estou escolhendo quem que eu vou trazer. Importante. A sua própria vivência e experiência te trouxe essa visão, né? Mas por isso que que eu comecei o escrito na frase dizendo assim, depende do seu momento de vida. Que você está precisando de dinheiro também, cara, não dá para você ficar escolhendo demais, não, entendeu? Aham. Então, de repente, sei lá, teve alguns cases que não, parecia muito importante e também tem isso, eu acho que é legal. Eu já tive sócios que, cara, a hora que entrou, eu achei que era Deus entrando na empresa e não fez porra nenhuma, entendeu? Uhum. Então, também tem isso, né? Entendi. Eu acho que sempre muito trazer pessoas que estão afim de poder crescer com você, de fazer o negócio acontecer, eu acho que isso é importante. E controlar um pouco a ansiedade, né? Porque, como você mesmo disse, às Cara, vezes a sua ansiedade de tornar isso uma realidade acaba você atraindo qualquer pessoa para o negócio, né? Pela essa velocidade que você quer, né? De ganhar corpo à empresa. E aí você atrai pessoas também que não estão tão alinhadas. E eu acho até, eu vou trazer até um ponto adicional. Depois dos 40 anos, eu tive eu falo assim, 40 anos foi super importante para mim. Porque a partir dali eu comecei a alinhar todas as minhas relações profissionais e pessoais com base nos meus valores e princípios, mas de uma maneira consciente, sabe? Porque eu acho que eu sempre busquei isso, mas de uma maneira inconsciente. E agora eu sou mais direta, curta e franca, e consigo filtrar melhor. E eu acredito que na sociedade, uma empresa, quando você vai entrar, por mais que a pessoa tenha um capital financeiro, essa questão ética, a questão da governança, ela é de suma importância, né? Pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito. Porque senão, em algum momento, vai acontecer um ruído, né, Sérgio? eu não estaria abrindo a sexta empresa se tivesse dado Né? certo. Exatamente, né? Né? Só voltando um pouco que você estava falando sobre a história, né, de fazer o diferente, a gente estava falando do livro lá do Oceano Azul. Eu sou um case exatamente disso também, então, ou seja, eu estava trazendo a nanotecnologia para o uniforme, projeto bacana, fazendo para grandes hospitais aqui em São Paulo, e aí de repente surgiu a pandemia. E eu falei, cara, ninguém vai comprar uniforme. Só que aí eu tinha essa tecnologia, né, esse parceiro, e a gente tinha um antimicrobiano. Eu falei, pô, mata o vírus? Ele falou, não, bactérias e vírus são duas coisas diferentes. Ele falou, mas eu estou num projeto com a química da USP que a gente pode, que tem um produto que vai ser um oxigênio ativo que pode, de repente, matar. Qual que é a chance? 10%? Eu falei, cara, deixa eu ir atrás disso. Então, eu acho que esse ir atrás disso, tem muita gente que desiste muito fácil de tudo. E aí eu fui atrás. Pô, falei com 50 pessoas, no mundo, inclusive. Eu falei, se não funcionar, vida segue. Mas se funcionar, eu falei, eu tenho certeza que eu tenho um posicionamento diferente. Resumindo, a gente fez os testes, aquilo e funcionou. Então, a gente aplicou a tecnologia em máscaras, né? Foi a Fita Mask que a gente lançou na Foi um pandemia. Eu tenho sucesso na certeza que eu pandemia. ajudei muita gente aí a não morrer, né? Se proteger, principalmente naquele começo. Então, isso foi muito legal. A gente vendeu 85 milhões de máscaras, né? Então, projetaço. E aí foi do quê? Foi de uma inovação. Então, eu gosto de deixar a história de que vocês têm que estar sempre pronto a uma oportunidade. Foi uma oportunidade que surgiu da pandemia? Foi, mas eu vi ela com um propósito de ajudar pessoas. Aí máscara sumiu, despencou.
De repente fez assim, ó, caiu, inclusive a gente parou até de fabricar máscaras. Só que eu tinha tecnologia. Ó, mais uma virada, que essa é a sexta empresa, eu resolvi trazer a tecnologia e botar num creme, que é o creme que a gente está lançando, que ele vai proteger a mão por até 4 horas, inativando vírus e bactérias. E tudo isso demanda uma energia absurda. Absurda. Estou vivendo esse momento, tipo, aos 52 anos de idade, abrindo a sexta empresa, montando isso para poder lançar agora em 2 meses. Uau. Então, é muita energia e é muita dedicação. Por isso que a história de você ter suas metas muito claras, né? O que te motiva, para onde você está indo, é que te ajuda a não desistir. Porque a vontade de desistir é gigante e diária. Então, por isso que é importante saber para onde você está indo. É, onde quer chegar e o seu propósito, né? Bem legal. Agora, Sérgio, de onde você tira tanta criatividade, né? Porque você veio do mercado de moda, aí depois você transita pelo mercado de uniformes, porém com a tecnologia associada para que esse tecido ele tenha uma certa blindagem a qualquer tipo de líquido, né? E favorecendo demais o mercado, principalmente hospitalar, né? Que foi os principais clientes que você trouxe, mas sem dúvida também a indústria gastronômica, né? Sim? Então, assim, e aí depois você traz essa. De onde veio essa ideia de associar um tecido com tecnologia e criar essa blindagem? Assim, como que cria essas ideias na sua mente? E eu acho impressionante isso, porque você vem de um mercado, de um, vamos dizer assim, acadêmico, né? De administração e marketing, né? Por mais que seja o marketing ali uma visão muito criativa, e é o que eu percebo em você, mas eu fico pensando assim, gente, como é que surgem essas ideias do nada? Será que a pessoa acorda e olha, eu tive uma ideia sensacional e vou criar esse produto? É, Como que foi isso na sua vida? eu acho que aí vem um atrás, né? Que é a história até eu fiz o Robertinho e a Chique agora, a gente fez o Diamond. E ali foi tipo, qual que era o seu objetivo de vida, não? Como script de Script vida, de né? vida. E aí, aos 10 anos de idade, eu queria ganhar uma Macalay 10, eu ganhei uma Monarch. Cara, naquele momento eu falei, eu quero ser muito rico. Isso eu tinha 10 anos de idade, ou seja, hoje com 52 anos. E eu acho que eu trouxe essa história dentro de mim, do tipo, cara, eu vou fazer o que for necessário, lógico, sempre, né, dentro do maior grau de honestidade, correto, mas eu não vou medir esforços. E aí, se não medir esforços, faz você pesquisar mais, faz você ver o que tem diferente, porque eu sempre digo que o commodities, tem gente que é bilionária com commodities, não tenha dúvida. Tem gente que ganha muito dinheiro, não tenha dúvida. Mas essa guerrinha aqui do 98, 99 centavos. Cara, eu não curto isso. Então aí eu sempre tento buscar o que tem mais novo. Não necessariamente o mais novo a explosão de vendas, porque você tem que explicar aquilo. Então o mercado também tem uma adaptação ao que é novo. Então, por exemplo, a nanotecnologia uniforme, que aí veio a pandemia, né? Mas, cara, é muita energia. Você tem que. E aí, quem gosta de vender commodities, que não quer ter trabalho, aí tem o tipo, não, esse negócio dá trabalho, eu não quero. E aí, o que me motiva, o que me dá vontade é exatamente isso, é de poder fazer o diferente, o que os outros não fizeram. Quando eu tive a Grife, a mesma coisa. Você tinha ali, sei lá, 6, 7 marcas, que eram todas iguais a roupa. Que marcas de shopping, né? Não vamos falar nome. Mas você não sabia qual que era de qual. Eu fazia uma moda completamente diferente. Então, assim, eu gosto da história de criar identidade. Aí, lógico, você tem que pesquisar e ir atrás do. E tudo demanda muita energia, muito tempo, muita vontade, porque você fazer as coisas acontecerem quando elas não existem, dá trabalho. Eu imagino. E agora você adentra no mercado, de certa forma, farmacêutico, né? Sim, Então, cosmético. cosmético, né? Então, não, e a loucura da vida, que aí, assim, cara, você tem que. Eu lembro a primeira reunião que eu fiz, né, na USP com o doutor Edson Durigon, que é de Ciências Biomédicas, e o doutor Coit, de Química. Da primeira reunião que a gente fez para mostrar o produto, metade eu não entendi o que eles falaram. Então, o que acontece? Eles começaram a falar tantos termos, eu tentava buscar da quinta série aquele nome e já tinham falado outras 20 palavras, né? Então, o que acontece? Você tem que estudar. Então, estou estudando, porque eu aprendi nesses 6, 7 meses sobre cosméticos. Aí, o que que acontece? É o seu esforço, né? Então, tem que ir lá, buscar, entender como funciona, se dedicar. Isso demanda tempo e demanda energia. Muita gente não quer gastar tempo e energia. Isso é verdade. Aí você faz a diferença, né? Tem aquela frase lá, quem não faz poeira come poeira. Uhum. Então, tem várias frases que explicam isso e é pura verdade.
Eu acho que em todos os sentidos, né? No meu mercado, o mercado financeiro, eu percebo assim que as pessoas querem a pílula mágica. Sim, Então, as pessoas têm a vontade, né, de ficar rico, mas as pessoas não querem pagar o preço para chegar a esse status, né? Então, tudo na vida ela requer escolhas, né? E a cada escolha é uma renúncia, e a vida vai se transformando, e transformando em todos os sentidos, né? Até mesmo as pessoas que convivem com você. Às vezes você não quer abrir mão de uma determinada amizade, mas é uma amizade que não faz sentido naquele momento mais da sua vida. Foi ótimo enquanto viveu aquela amizade, mas você está indo para outro núcleo. E aí você começa a se relacionar com as pessoas que estão ali muito focadas dentro desse processo de desenvolvimento que você está passando na vida, é né? isso mesmo. E é outro ponto na sua história que eu acho muito interessante, é essa questão não só da capacidade de você se transformar, mas a sua resiliência em atingir o seu propósito, que você determinou lá na infância, né? E associar essa criatividade que você tem de lançar novos produtos para o mercado, ajudando pessoas, porque isso é de suma importância, e eu acho que isso está muito conectado com a prosperidade, né? Quando a gente fala no crescimento financeiro, que esse crescimento próspero de prosperidade, você o dinheiro ele precisa estar circulando com felicidade, com alegria e de uma maneira que você vai ajudar assim o próximo. Por mais que você está sendo remunerado por isso, e Sim. que ótimo, isso é super precisa ser feito dessa forma, né? A gente não trabalha de graça para ninguém, nem deve trabalhar de graça para ninguém. Mas aí eu quero entrar até nessa questão desse produto que você está lançando, porque a gente veio de um processo da pandemia, né? E você lançou a máscara em um período onde máscara estava escasso e extremamente caro. E aí, no seu case também, você fez, ao invés de você ser ganancioso, e aí eu vou levar aqui a palavra ganância, no aspecto negativo da coisa. Você foi dentro do seu propósito, ajudou pessoas a ter acesso à máscara, que era uma proteção que a gente tinha, e não uma máscara diferenciada, né? Exatamente. Mas você não avançou, você poderia ter entrado nesse mercado com o preço do seu produto alinhado com o mercado, e você foi buscar um diferencial nisso. Essa história eu achei incrível. Conta pra gente um pouco de como foi essa decisão sua nesse aspecto de desenvolver o preço do seu produto. O posicionamento de preço é uma das principais sacadas no mundo dos negócios. E o que aconteceu? A máscara que chegou a custar, que custava 10 centavos, chegou a custar 3, 4 reais, né? Acho que todo mundo vivenciou essa ausência da máscara. E aí, quando a gente conseguiu a tecnologia, a gente fez formação de custo, até foi na reunião para poder falar de preços, a gente chegou nesse preço de a máscara branca custava 3 reais. Eu falei, cara, eu sou contra, isso é abusivo, isso não tem qual que é a nossa margem, porque a gente ia produzir, né? Então, de repente, a gente tava, não era importação, nada, a gente estava produzindo. Falei, qual que é a nossa margem que faz sentido e que a gente pode, com certeza, ajudar e a gente pode fazer um negócio se tornar próspero. E aí a gente chegou no 90 centavos. E até na época teve, né, algumas discussões, não, mas tem oportunidade de vender a 3. Eu falei, não, cara, vamos a 90, porque a gente não precisa, esse 3 vai virar 10 centavos, a gente não vai ter que abaixar, porque é um preço justo. E aí, acho que o mercado mostrou realmente a recepção para isso, né? Então, aí eu já tive um outro case que eu te contei, que a gente fez um enxoval com nanotecnologia, que a matéria-prima custava muito caro, que era um fio de poliamida, isso, aquilo. Era um mega projeto que não vendeu nada. Então, assim, por isso que é muito importante o posicionamento de preço, né? Então, esse estudo, inclusive, eu estava fazendo agora para o Creme também, a gente fez o estudo e a gente entendeu um preço que, né, que a margem seja ok e que seja também que o mercado varejo, né, que vai estar na farmácia, vai estar no supermercado, que a pessoa consiga entender que existe um valor e é um preço justo. Eu sempre gosto do preço justo, né? Porque eu faço a brincadeira a da Ferrari. Todo mundo queria ter uma Ferrari, mas aí vira desejo, não vira compra. Então, eu achei extremamente importante essa relação de você fazer uma formação de preço que seja justa, que a pessoa fale, não, tem valor agregado, mas eu posso pagar. Essa que é a grande sacada e deixo a sugestão para todo mundo que for fazer essa formação de preço. Primeiro, pega a sua planilha de custos, faça esses custos direitinho. Eu tive fazer um parênteses rápido, eu tinha essa confecção, que a gente trouxe uniforme para moda, e eu fazia lá uma planilha que, pô, achava que estava certa, e eu fui fazer um curso na SPM, como aumentar a performance de lucro da sua empresa. Porra, achei o máximo, lá 3 dias. Eu gostei tanto que eu contratei o cara, o professor na época, para fazer uma consultoria de 2 dias. Eu descobri que eu ganhava 15% a menos do que eu achava que eu ganhava. Você Nossa. acredita? Então, isso daí só me mostra do tipo, cara, imagina, né? Tinha uma pós da SPM, tinha.
e eu ganhava menos do que eu achava que eu ganhava. Então, como que as pessoas fazem essa formação de custos? Então, isso que aí eu deixo, porque não é só faturar, né? O que faturar é legal, mas aí, né, com uma financeira aqui na frente, o que importa é a última linha, cara. Aquele Verdade. lucro líquido é a última linha. Você pode faturar 100 milhões, se tiver 1 milhão de prejuízo, sua empresa não é lucrativa. Você pode faturar 1 milhão, se tiver 200 mil de lucro, isso é muito melhor. Então, o que que é essa última linha, né? Como você forma esse Verdade. custo do seu negócio? Por isso que eu digo que para montar a empresa, esse projeto que eu falo, né, que eu quero montar, que é de uma certificação, cara, você vai ter que estudar, vai ter que entender como que forma o preço, como que faz um funil de vendas, como que faz uma parte de RH correta, benefício. Aí você montando isso, aí você pode montar a empresa. Depois que você souber como funciona, né? Essa é uma parte que eu percebo que é uma grande deficiência de aprendizado e de conhecimento entre os empresários, e que eu acho que corrobora um pouco com esses números que você trouxe aqui de Sim, 80%, sim. né? Eu percebo que muitos empresários, pequenos e médios empresários, quando eles começam a adentrar esse mercado, eles começam a poluir um pouco o financeiro pessoal com o profissional, né? Aí compra, Né? compra carro importado, né? É, Começa a exatamente. E viajar, começa a né? jogar tudo dentro da conta da É, PJ, é né? isso Ele não aí, separa as finanças é isso aí. pessoais da. Então, o cartão de crédito é pago dentro da conta da PJ, tudo é pago na PJ, a mesada do filho sai dentro da PJ. E aí, você já viveu alguma experiência assim? Pô! Ou. Você tem dúvida? Você tem dúvida? E na época, né? E assim, tipo, meu, deixava de pagar algumas coisas de impostos até, né? Isso já foi resolvido lá atrás, já foi pago. Mas aí você dava uma pedalada para comprar a BMW, né? De repente para ir para Ibiza, sabe? Falar, não, depois a gente resolve isso, não. Então, é extremamente importante também para quem quiser empreender entender assim, o que é do governo é do governo. Então, assim, você vendeu por R$ 100, 20% é imposto, então o seu é sobre 80, o 20 é do governo. Você não tem que viver em cima desse 20. E aí você vai pagar lá os fornecedores, você vai pagar e vai ter uma partezinha que é sua, que de repente, se você for muito bom, é 10%, é 15% do que você faturar. Não todo o faturamento é seu, porque aí o cara vê lá na conta, lá tem, sei lá, uns R$ 500 mil. Nossa, cara. Aí o mercado que você gasta R$ 1.000 é nada, É porque tem verdade. 500 mil na conta, Corrói o entendeu? caixa da empresa inteiro, vem um imprevisto, destrói a E eu já empresa, né? fiz isso. É, isso é verdade, isso Já é. sabe onde que eu fiz isso também, que vale a conversa? É em apartamento. Eu ferrei duas empresas das seis que eu fui comprar apartamento. É Eu mesmo. peguei metade peguei metade, fui lá, tirei o dinheiro da empresa, fui Uhum, lá, dei de entrada e financei o resto. uhum. Cara, apartamento, sei lá, o que se fosse hoje 2 pau, você pegar 1 pau e você fazer isso, isso 1 pau machuca a empresa. Você machuca a capital de giro. Interessante, Então, né? assim, tem muita gente que faz isso. Aí o cara tem o sonho da tal da casa própria e ele vai lá e pum, né? E É ele tira verdade. dinheiro da empresa para comprar sua casa. É. Então, deixa uma outra dica aí também que Determinar seu prolabore, né? E viver na também, pessoa física no limite sim, do seu prolabore, né? Mas deixar as finanças da empresa entender que ela precisa ter um caixa, ela precisa ter uma reserva de investimentos até para que vocês, né? exatamente. E eu acho que também tem um outro ponto. Às vezes faz pagamento a fornecedor alongado, e aí ele está contando só com hoje, com o momento presente, né? Ele esquece que o endividamento dele, ele é todo o contexto de todas as contas que ele tem a pagar dentro daquele histórico. E fica contando com a receita que virá depois, E né? os empréstimos também, né? Os Ele faz empréstimos. empréstimo para, né? Você pega um BNDES, você pega alguma linha aí que você faz empréstimo para pagar em 5 anos. Cara, é um dinheiro que tecnicamente seria para ir para a empresa, né? Mas normalmente não. O cara pega uma parte disso e investe na parte física dele, né? Então, nós temos aqui um empresário dando dicas importantes para vocês terem um momento diferente, né? Uma vida aí dar alguns saltos à frente e não passar por esse processo. Então, escute um especialista, converse com pessoas que já vivenciaram esse cenário, para que vocês não passem, né, pela experiência trágica, vamos dizer assim, negativa, para que você tenha que aprender. Aprenda com a experiência de uma outra pessoa que já Porque vivenciou custa isso. E muito, acredite nisso, né? porque Isso custa acontece. muito caro, né? Custa muito Eu, caro. eu acho que essa história de você fazer errado, o erro custa muito caro. Por isso que eu sou muito a favor de criar essa certificação e eu acho que a pessoa tinha que entender isso, dá 6 meses mesmo, sabe? Ah, mas eu quero empreender, eu quero me tornar o Mark. Cara, não vai ser o Mark do Facebook, do Meta, não é assim. Então, eu acho que é vendido uma história
que empreender é o máximo. De repente, você é muito bom numa área, mas não necessariamente nas outras, né? Então, Sim, eu acho que você tem que... Uma empresa é feita de 7, 8 áreas. Então, você tem que realmente ter essa visão geral para você poder fazer o negócio dar certo. Porque senão o seu sonho vira um grande pesadelo, pesadelo. né? Aí você suja, eu sujei meu nome. Puta, na época eu sujei o nome do meu pai, da minha mãe. Eu falo que só não sujei do cachorro porque não tinha CPF, senão o cachorro tinha ido também, entendeu? Coisas assim que, cara, né, eu resolvi tudo, eu arrumei tudo, mas... E eu acho que você falou uma palavra também, voltar um pouquinho, que é a história do preço. As pessoas acham que elas vão empreender, tipo, quem, ainda mais quem é executivo, pô, eu vou empreender, eu posso chegar na empresa às 9 da manhã e ir embora às 5 da tarde. E final de semana eu não vou pensar no negócio. Cara, não é assim. Não. Não é assim. Eu já tive, né, relacionamentos com executivas, cara, tipo, chega sexta-feira às 5 da tarde, não tem que pensar Acabou. mais no É, negócio, entendeu? Ela volta a pensar no negócio na segunda-feira, às 9 da manhã, a hora que ele chega lá. E como empreendedor não é assim. Vai ter um preço para pagar, que vai ser proporcional ao seu retorno também, né? Então, pô, se você se esforçar mais, e no começo é uma criança que está nascendo, é igualzinho. Então, cara, vai ter que estar lá demanda segunda a dedicação, segunda, né? vai ter. Então, é importante você entender quem quer empreender, é importante você entender qual é o seu momento de vida. Você está predisposto? Vai se querer se trabalhar no sábado? Quantos sábados que eu passava eu morava ali na Tardelli Pellegrino, eu saía do escritório tipo 5, 6 da tarde no sábado, todo mundo tomando drink pra caracas, aquela diversão, tequineira. E eu falando, caracas, cheguei aqui 8 horas da manhã, tô saindo agora num sábado de sol. Então, assim, é a forma de dar certo. Sim, Porque se não fizer dessa forma, a chance de dar certo, a chance de participar da estatística dos 80% quebrar no ano é é gigante. gigante. É gigante. Nesses momentos, Sérgio, o que que te motivava a permanecer, assim, a Querer ser seguir em rico, frente? Você querer queria ficar ser rico. rico. É. Então você tinha isso muito claro, né? O seu propósito Tinha, muito tinha. claro. Eu vim de uma classe. Meu pai era gerente de banco, né? Minha mãe é modelista. Então, eu vim de uma classe B, estudei minha vida inteira no colégio estadual. Uhum. Então, assim, no colégio estadual eu tinha um nívelzinho um pouco melhor. Mas nunca estudei em colégio particular. Eu fui estudar na PUC. Cara, e na PUC era todo mundo mais rico que eu, né? Então, assim, e aquilo foi muito legal. Foi muito legal ter essa percepção, né? De falar, pô, e nunca com inveja, nada do tipo, não, eu quero fazer, eu vou fazer. E se meu pai fez X, cara, eu tenho que fazer 10x, 20x, 50x, porque ele me deu o estudo que ele não teve, né? Então, eu acho bacana isso e essa vontade de crescer, de fazer, de... Não, vamos embora. E sem medir esforços, né? Eu acho que aos 45 anos, vale rapidamente, eu comecei do zero, eu vendi parte da minha empresa e eu não recebi. E aí eu fui morar com a minha mãe de volta, zeros, fiquei sem carro, fiquei sem nada. Cara, aí eu literalmente trabalhava 17 horas por dia, porque eu tinha que sair muito rápido daquilo. Então, a forma de eu poder fazer aquilo dar certo era que eu tinha que sair muito rápido. E aí eu não medi esforços, não. Interessante isso. Estamos E aqui. aí você tocou num ponto que a gente não fala de capital financeiro, mas de um capital que talvez possa até ser entendido como smart money, mas eu acho que precisa estar associado também a questão da gratidão da sua vida, dos seus antepassados, dos seus pais, de tudo que fizeram por você, as Sim, pessoas sim, que sim. contribuíram para que você avançasse dentro dessa sua trajetória, né, de forma positiva, e até mesmo aqueles que de certa forma te impactaram de uma maneira negativa, mas que te trouxe algum aprendizado, né? Até como É, não fazer, né? até como não fazer, exatamente. Não deixa de ser um Mas aprendizado, eu né? acho que o ponto que eu vejo assim na sua trajetória é que você não se viu como vítima em nenhum momento. Eu não percebo isso. E eu acho que esse é o grande quê? Porque quando a gente começa a se enxergar como vítima da situação e começa a culpar a sociedade, Não, a mas a educação que não teve, pandemia, a pandemia, o governo, etc., você não evolui, são né? desculpas, só São desculpas. desculpas. É. Então, esse eu acho sensacional da sua trajetória também, que em nenhum momento você conta isso como uma pessoa vitimizada. Então, você Não. fala, olha, eu tive isso, foi essa a realidade, ok, o que que eu vou fazer com isso amanhã? Então, eu vou transformar porque eu quero chegar ao meu propósito, né? E isso foi o seu direcional, ele manteve firme ali na sua direção, na sua trajetória. Eu acho muito legal isso. Quando você tem metas de vida, e mesmo que você tenha algum percalço no meio do processo, a meta não deixa de existir, já está lá. Só que você vai ter que arrumar energia para ir atrás dela, né? Então eu fiquei sem dinheiro, eu fui lá, peguei 28 mil reais com meu irmão,
Falei, cara, eu vou recomeçar. E foi muito louco, porque até minha mãe, outro dia brincando, ela falou assim: Nossa, a hora que você falou isso, eu falei: Caramba, acho que ele ficou zoado da cabeça. Eu falei: Em 8 anos eu vou ser a maior confecção de uniformes do Brasil. Eu tava zerado, sem carro, sem casa, morando com a minha mãe, com 28 mil reais, que aí foi o primeiro pedido, e eu defini isso para mim. Eu falei, cara, vou fazer. Não me tornei, né, o super ok, mas eu tenho certeza que eu estou indo para um patamar muito maior do que ser a primeira confecção de uniformes do Brasil. Mas eu botei uma Legal. meta que em 8 anos eu ia fazer isso. E não medi esforços nenhum. Tipo, meu, montanha, vale, passa em cima e vai, vambora. Não precisa passar nas pessoas, é você passar no seu processo, né? Uhum. Faz, trabalha. Eu tenho um filho e às vezes acordava 2 horas, ia deitar com ele, acordava 2 da manhã e, meu, ia direto até às 11 da noite do dia seguinte. Não medi esforços, não. Legal. Então, acho que isso deixa uma sugestão também, que, gente, se vocês tiverem sua meta clara, define a meta, porque o que eu percebo quando eu falo com as pessoas, muita gente não tem essa meta. E essa meta não é só comprar um carro importado, não é. Você pode fazer o que você quiser. Eu quero viajar, eu quero ter tempo com meus amigos, quero ter tempo com a família, eu quero ter uma Ferrari, eu quero. Cara, é sua, a meta é sua. Mas coloque ela. Porque aí, se você olha esse painel, que é um wishlist, na lista dos desejos, eu te mostrei, né, pelo computador. Se você coloca aquilo, você tem um propósito a mais, por que você está fazendo. Isso faz uma diferença absurda. É verdade. Eu, inclusive, dentro das minhas mentorias, eu faço uma pergunta, para que você trabalha tanto para as pessoas? Sim? Para quê? Né? Para entender qual o propósito. Porque muitas das vezes as pessoas nem sabem. E a pessoa para ali, às vezes, alguns minutos, fica pensando. Não é claro isso. E eu trago até, inclusive, eu estou lançando um e-book para vocês, 5 passos para o planejamento financeiro. E o primeiro passo que eu coloco é exatamente isso: traçar um objetivo claro. Porque quando você tem esse objetivo claro, você torna ele uma meta. E ela se torna imbatível na sua vida. Assim como para você se tornar rico foi uma meta constante que te motivou, mesmo nos momentos de baixa, todos nós precisamos ter um objetivo muito claro, uma meta, e estar sempre lembrando desse processo, né? De alguma forma. O Sérgio faz isso de uma maneira sensacional, em um quadro, com tudo que ele quer atingir e o que representa a riqueza para ele, né? Então, isso se torna tangível também. Porque eu acho que é um processo importante, você tangibilizar aquilo que você quer de uma maneira a saber quanto que custa esse sonho, essa riqueza, né? Porque o conceito da riqueza ele é muito diferenciado para cada um, Sim, você né? pode querer morar na praia e, meu, ficar ali vendendo pastel ali, tá tudo certo. E Exatamente, tá tudo isso é certo. riqueza. É riqueza. Então, É. qual o valor da sua riqueza, né? O que representa a riqueza para você? Quais são os bens que você gostaria de ter? Quais são as viagens? Quais são as experiências de vida que você gostaria de ter e até mesmo proporcionar para sua família, né? E aí colocar isso em objetos ou em quadro, em fotos, para que você consiga o tempo todo se recordar e se motivar em momentos, porque não tem jeito, né? Imprevistos acontecem na vida de todo mundo, né? Mas a gente precisa estar sempre preparado para os imprevistos e sempre motivado para que você consiga utilizar esse momento, vamos dizer assim, ruim, como uma válvula motivadora para você dar um passo a mais, 2 passos a mais. E eu brinco assim, quando você chega no fundo do poço, né? Só tem um caminho. É dar o salto e subir. Se você afundou na piscina, tocou o chão, só tem um caminho, subir, não tem outro. Né? Então, eu Exatamente. acho que isso a gente tem que ter muito forte e não ficar preso em questões negativas, questões de vitimismo, ó, como a vida é cruel. Se você perder o tempo da sua vida pensando nisso, você não vai realizar nada, né? E eu escutei muito, né, durante esse período, que assim, eu sou o cara que tive toda a chance de virar para drogas, virar pro alcoolismo, porque eu morava num apartamento de 300 metros quadrados, com 2 carros importados blindados na garagem, e de repente eu fiquei sem nada. Nada, zero. Então, assim, eu tive motivo para isso. E muita gente isso faz 8 anos que aconteceu. Muita gente fala, cara, que o máximo do tipo. Em nenhum momento me entrei em depressão, em nenhum momento, mas por quê? Porque eu botei na minha cabeça de uma forma assim tão forte. O que eu venho, né, estudando em neurolinguística, sei lá, há 20 anos, eu falei que eu vou ver se funciona de verdade agora. Que eu sempre tive as metas, né? Mas aí, com essa história da certificação também, eu falei, cara, como que você monta um negócio? Então, eu tive essa oportunidade física de montar um negócio realmente do zero de novo, mas com uma cabeça melhor. E aí, já são mais 2 negócios depois do que aconteceu isso. Nesses 8 anos, são 3 empresas.
e nunca com esse vitimismo. E na palestra eu coloquei isso, né? Depois que eu coloquei que eu vendi 85 milhões de máscaras, isso, aquilo. Aí, pro próximo slide, eu coloquei, e se eu tivesse desistido? Eu não desisti. Mas se eu tivesse desistido? Eu teria ajudado a salvar tantas vidas como eu Vidas. tenho certeza que eu ajudei? Não. Então, por isso que é muito importante você ter muito claro para você que para onde você está indo e, cara, que vai ser difícil, vai, não tem É jeito, né? verdade. É. E que também foi um degrau para você trazer um novo produto, né, Sérgio? Fala um pouco desse Sim, lançamento que você está trazendo aí para o sim. mercado, que vai ser também, vai ajudar muitas pessoas, né? A gente está lançando com a mesma tecnologia que a gente colocou na máscara, a gente está lançando um creme que a sua mão vai ficar protegida contra vírus e bactérias por até 4 horas. Então, assim, é um produto inédito, é sensacional que a gente está trazendo. E aí a gente tem todos os laudos, né, da USP, da Medicine, e aí isso vai ajudar a proteger, porque o que que a gente foi entender, né? O processo de contaminação ocorre pelas mãos. A chance de alguém espirrar na sua cara é super pequena. Então, por onde você se contamina? Então, pô, você espirrou aqui, aí uma pessoa espirrou aqui, você botou a mão, tá cheio de vírus, bactérias, você vai lá, coloca no olho, no nariz ou na boca. Pronto, você mandou para dentro os vírus ou bactérias. Então, se você conseguir ter a sua mão protegida, você vai diminuir drasticamente essa contaminação. Tem um estudo que saiu da OMS que existe que 25% das pessoas que morrem por infecção poderiam não morrer. Então, ali eu vi uma oportunidade de poder ajudar a diminuir esse número. Saiu um estudo agora de, uns hospital, de uma rede de hospital que, por eles, eles fizeram um trabalho mais aguçado de lavar as mãos né, do time e eles conseguiram comprovar uma redução de 4.000 pessoas a menos de morte. Então, imagina com o que, que a gente pode fazer com creme, né? A gente abrir isso em todas as profissões, em todos os segmentos, na academia. Imagina você passar um creme desse e não se preocupar durante 4 horas e se contaminar ou não. Na escola, né? Eu tenho um filho, então, pô, imagina você chegar na escola, passar o creme, você vai ficar tranquilo que vai diminuir de número. Porque a gente mata vários vírus e bactérias, diphtheria, coqueluche, meningite, não é só o coronavírus. Então isso é bem bacana, estou bem feliz, estou trabalhando que nem um louco, que nem um louco, mas que bacana, estamos lançando aí rapidamente, se Deus quiser, em uns 60 dias está no mercado. Em breve já no mercado, né? E Com acesso para certeza. todas as pessoas, né? E vai ajudar muitas pessoas também a continuar se Sim, protegendo, né? exatamente. Você tem os Né? imunossuprimidos, né? Então, o pessoal que tem câncer, que, né, de oncologia, você tem que ter um nível de preocupação maior, né? Para as pessoas, uma criança que acabou de nascer numa maternidade, então a gente falou, pô, vamos mandar um kit na maternidade. Então, se você tiver aquele seu meio ambiente da criança, todo mundo tiver protegido, você vai diminuir a chance de contaminar ela também, né? Entendi. E aí, esse creme, ele vai ter acesso ao público em geral. Qual o nome do creme? É Fita Cream. Vai Fita ser, a Cream. gente vai usar o mesmo nome da máscara, né? Que era Fita Mask, e vai ser Fita Cream. Legal. E aí vai ter acesso às pessoas, tanto a grandes, né, empresas, quanto Sim, também sim. A o gente vai atacar B2B, B2C, C. B2B, né? Que é no caso uma Aham. farmácia, e B2C. B2C. Muito É. legal, muito interessante. E aí você também trouxe a questão do seu filho, né? O seu filho. Qual o legado que você deseja deixar para o seu filho com todo esse histórico de vida que você teve, mas acima de tudo, do que você deseja construir daqui para frente? Olhando meu pai, né? Que eu falei, né? Que ele era de... Eu até escrevi um livro uma vez, eu escrevi na parte do livro que tinha, quando você pensar no seu pai, o que que você pensa? Cara, ele foi um mega exemplo profissional de trabalhar, era um cara que realmente ele levava o trabalho muito a sério, né? Ainda mais porque não tinha faculdade, tudo, ele tinha um cargo muito legal, então ele tinha que se dedicar mais, né? Então, essa parte do trabalho eu nunca medi esforços nenhum, isso é bem bacana. E eu sinto que meu filho, do tipo, às vezes ele pega o telefone e começa a ligar para cliente, ele começa a falar, não, mas vou te entregar o negócio, e fala, cara, que engraçado, né? Então eu quero deixar para o meu filho essa história, independente do que ele for fazer. Eu já falei que eu não quero que ele faça o que eu faço, né? Porque eu conheci, lá, principalmente na PUC, muita gente que era frustrada porque teve Nossa. que dar continuidade no negócio dos pais. Cara, não quero, eu quero que ele faça o que ele queira fazer, de verdade, que ele goste, que ele ame. Mas eu quero deixar esse legado do tipo, cara, vamos fazer o que tiver que ser feito, faça o seu impossível, faça sempre o seu melhor, que são crenças que eu tenho. Não meça esforços, mete a mão na massa, faz acontecer, que eu acho que essa faz a diferença para qualquer coisa no mundo.
sem dúvida. Isso faz uma grande diferença. E o exemplo começa dentro de casa, né? Sem dúvida, o exemplo. Eu acho que a maior educação que a gente pode trazer para os nossos filhos, até quando a gente fala da visão financeira, Sim, né? Eu vejo muitas pessoas pedindo educação financeira nas escolas. Interessantíssimo, mas ela precisa acontecer também dentro de casa, né? E a vivência, essa coerência de saber gastar o seu dinheiro com consciência, né? Não ter... desmistificar um pouco o conceito negativo do dinheiro, entender que você querer mais é sim positivo e você deve sim crescer, e isso faz parte da prosperidade, né? Eu acho que todo esse contexto é sensacional. E aí, qual a mensagem final, Sérgio, que você deixa para os nossos ouvintes, para os empreendedores? Você falou aqui que você está num processo, né, de palestras para trazer essa sua história. Pessoas que queiram contratar sua palestra, como que consegue te achar? eu estou exatamente nesse momento, né? Acho que aprendendo um pouco mais, que a gente tem experiência, mas o processo eu estou fazendo Master Speaker lá do Roberto Chiniachik, muito legal, inclusive deixo a sugestão. E eu comecei agora, né? A gente começou a dar algumas palestras. Eu quero fazer, eu tenho certeza que eu tenho um propósito de poder ajudar as pessoas a poderem montar o seu negócio corretamente e não quebrarem. Eu acho que essa virou um propósito de vida, acho que até por toda a minha experiência, né? Então, estou montando, eu tenho meu Insta, é sergio.bertucci. Estou montando todo esse processo agora, né, de LinkedIn, de como que eu vou estruturar isso. Eu acredito que também em 1, 2 meses aí a gente deve estar funcionando. Mas deixa aí o meu contato ou meu e-mail, pessoal, é sergio@fita, é pitta.com.br. E a gente está dando mentoria também. Eu acho que essa experiência, essa visão, né? Porque livro é importante. Eu sempre gostei também de colocar a teoria, né? Mas quando você tem a vivência, a prática, tem um outro valor. Então, quando você bota teoria e prática, você tem um resultado realmente diferente. É Então, eu tenho verdade. certeza que posso ajudar muita gente aí. Quem quer montar um negócio ou quem já tem um negócio que pode dar né, um upgrade, eu tenho certeza que eu posso ajudar bastante aí. Muito legal. E para vocês que nos assistiram, comente aqui, né, como que vocês se identificam nesse cenário, se vocês são empreendedores e qual a história que o Sérgio compartilhou aqui, que parte da história dele que comunica com vocês. E é super importante essa questão da vivência. Aproveitem para aprender com essa experiência riquíssima que a gente trouxe aqui, um bate-papo super legal. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Aí ficou o contato do Sérgio, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho e em breve também ser consumidor do Fita. Com Estamos certeza. ansiosos aqui, eu principalmente, ansiosa para ter esse produto nas prateleiras e ser uma consumidora, uma cliente. Muito obrigada, Sérgio. Sucesso na sua carreira, sucesso nos seus novos empreendimentos. Muito, muito obrigado novamente pelo convite. Que conversa gostosa, né? Eu acho que fluiu Foi muito muito bem. legal. Fico à disposição. Eu acho que vamos ajudar realmente a diminuir esse número de 80%, que isso é um absurdo. E quando a gente fala diminuir 1, 2, 3%, nós estamos falando de centenas de milhares de empresas que de repente podem fazer o seu negócio dar certo em vez de sujar o nome e arrumar um grande problema pela frente. Muito obrigado, muito Maravilha. feliz e fico à disposição de vocês. Maravilha. Obrigada, pessoal. Obrigado, Obrigada. obrigado.